325 vem, sobretudo, responder a Ário, que negava a divindade de Jesus, e vem dizer que o Pai e o Filho são consubstanciais. Bem, nós estamos perante um concílio profundamente dogmático, que vem defender o dogma do mistério de Deus e de Cristo, mas também, ao mesmo tempo, garantir a nossa salvação. Porque se dizemos que Jesus não é o Filho de Deus, coeterno com o Pai, com isto cai por terra toda a doutrina da soteriologia. Então significa que Cristo, não sendo Deus, não nos salvou. E, portanto, estamos aqui na base do cristianismo, que é a nossa salvação. Estamos perante o primeiro grande concílio ecuménico, de 325, estamos a 1700 anos de distância. Como eu referi aqui, poderia o imperador, que tinha capacidade para isso, resolver a questão sozinho, mas quis reunir-se em assembleia com 318 padres conciliares para discutir, promulgar, aprofundar este tema e podê-lo defini-lo em conjunto. Por isso, o credo de Niceia começa com o termo cremos, em plural, enquanto que o símbolo da fé, que provém do século II, inicia com o creio. É uma afirmação batismal, pessoal e consciente. Portanto, estamos perante a Igreja, uma Igreja sinodal, que está já a falar publicamente após um período de assembleia. A fé de Niceia é a fé católica, sobra de nós saber interpretá-la, e por isso também falamos sobre a interpretação e como trazer um texto de 1700 anos para hoje, sendo nós estes hermeneutas da fé católica, e apresentar Jesus Cristo na sua dimensão humana, real, consubstancial a nós, e na sua dimensão divina, consubstancial ao Pai, fonte de salvação e garante de um horizonte novo à vida de cada um. O credo de Niceia será completado depois em Constantinopla, onde é acrescentado: creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Significa que nós cremos em Deus, que é a Trindade, mas cremos eclesialmente. No momento litúrgico de rezarmos o credo, estamos a renovar a fé, e por isso dizemos no singular, porque é uma profissão de fé, tal como faziam os catecúmenos ao rezarem o símbolo dos apóstolos, mas cremo-lo na fé da Igreja, eclesialmente. Há aqui uma junção entre o símbolo dos apóstolos e o credo de Niceia, uma profissão da fé dogmática, promulgada em 325, mas com o sentido batismal de uma fé consciente e vivida como compromisso na dimensão do símbolo dos apóstolos. Pensando na tradição da Igreja, eu responderia como Santo Agostinho, vivendo este fides quae, ou seja, sabendo, sendo capazes de transmitir a fé nesta linguagem hermenêutica aos homens de hoje, no seu conteúdo, mas também vivendo esta fides qua, ou seja, a fé como ato, compromisso, testemunho, para que também possamos não apenas pronunciá-la em palavras, mas vivê-la em gestos. Esta é uma tarefa exigente, difícil. Realmente, o ser hermeneuta implica perceber a realidade que nós queremos transmitir, compreendê-la, mas também conhecer aqueles a quem nós vamos transmitir esta realidade. Portanto, o grande desafio da Igreja é inserir-se na realidade que vivem hoje os jovens, as crianças e o mundo, para saber falar com a linguagem que eles falam. Apesar de ser uma linguagem estranha, adversa, nova, mas a Igreja tem de dar estes passos, de inserir-se na realidade, para falar nesta realidade de Cristo. Podemos cair no risco de uma certa heresia, como Ário, que não o fez propositadamente, mas por uma má interpretação dos termos bíblicos. Mas temos uma grande ajuda, temos o magistério, temos a Sagrada Escritura, temos a tradição da Igreja, temos o sentir do povo de Deus neste sensus fidei, que no seu conjunto fala de Deus. E depois também temos Deus que fala na realidade. Deus fala também nestes desafios. Deus não está enclausurado nas nossas ideias, mas está para além delas. Então temos que nos pôr à escuta e ter a coragem de passar a outra margem, de empreendermos caminhos novos, com linguagens novas. Tudo aquilo que o Magistério já o fez, basta olharmos para o legado que nos deixa o Papa Francisco. Falta darmos o salto daquilo que somos e de como nascemos para aquilo que queremos ser ou daquilo que nos queremos tornar. A Coreia do Sul tem uma vantagem: não nasceram cristãos. Já não estão imersos nesta cultura que nós damos por adquirida e por isso vão à procura. O cristianismo é uma opção nova, radical de vida, enquanto que muitas vezes aqui, nesta Europa já um pouco cansada do cristianismo, nós temos que nos reinventar com novas ideias, formas, novos caminhos, para sermos capazes de ser uma proposta nova. Cristo,
com esta distância temporal que nos separa, é capaz de ser contemporâneo, atual, vivo e sempre desafiante. Porque a sua mensagem é esta mensagem que ainda diz hoje e diz muito à vida de cada um. Karl Barth, um dos grandes expoentes da tradição luterana, tinha muito esta ideia que nós, por um lado, temos de ter bem fiel e presente o que é a tradição viva, aquilo que é o depósito da fé, mas, por outro lado, também temos de ter bem presente o mundo, a realidade. A dimensão cristã é uma dimensão que quer falar ao homem de hoje. Então temos que também conhecer a realidade de hoje para saber que linguagem vamos usar. Mas era assim que Cristo fazia. Cristo veio apresentar e até chocou com a nova imagem de apresentar Deus perante um mundo novo. Então também a Igreja tem que chocar, tem que apresentar com coragem e falta-nos muito é o testemunho de vida, a santidade de vida, a nossa coerência, porque é isso que o mundo aprecia. Ou seja, uma vida autêntica, uma vida tal como Jesus, uma vida fiel àquilo que se acredita. Talvez o grande desafio hoje é viver aquilo que acreditamos.